Fala galera, beleza? Professor Davi Ribeiro na área de novo aí com vocês. Nessa aula de hoje, nesse bloco de hoje, nós vamos ver um assunto que é de interesse de todo mundo, todo homem, toda mulher, que é a reprodução humana. A gente vai ver algumas características, vamos ver o aparelho reprodutor de cada um, né? Mas não só ficar no aparelho reprodutor, e lógico, nós também não vamos só ficar no ato em si, tá? Nós vamos ver tudo que está relacionado à reprodução humana, desde a formação de gametas, né, até as estruturas dos órgãos que participam da reprodução humana. Tá? É uma aula bem legal, uma aula bem light, uma aula que geralmente todo mundo se identifica, porque é um processo, é um ritual, é algo que faz parte da nossa natureza, né? Então é bem legal de se ver, de se estudar e compreender todo o processo que envolve a reprodução humana. Tá? E aí no finalzinho da aula eu falo de alguma coisinha a mais aí, só para complementar para vocês. Beleza? Então vamos lá para o nosso slide e começar a falar de reprodução humana. Não custa nada a gente lembrar que a reprodução humana é essencial para a propagação da nossa espécie. Isso eu sei que eu não preciso falar, mas é legal reforçar para vocês. Tá? Nós temos dois tipos de reprodução. Tá? Nós temos a reprodução assexuada e nós temos a reprodução sexuada. A reprodução assexuada não troca genes, tá? Não troca gene, não troca DNA, não troca material genético. Já a reprodução sexuada troca DNA, troca gene, troca material genético, tá? Essa é a diferença básica aí, tá? Tipos de fecundação. Além da nossa fecundação, que é interna, nós temos também a possibilidade, não no caso da espécie humana, mas em outros seres vivos, fecundação externa. Por exemplo, peixes. Tá? Os peixes têm fecundação externa, algumas espécies. Anfíbios, né? Sapinhos, têm fecundação externa. Tá? E por aí vai. Então, no nosso caso, a fecundação é interna e a nossa gestação também é interna, tá? Assim como a fecundação, a gestação também é interna e ali no final eu vou falar o porquê. A duração da gestação humana é em média, ou seja, é esperado, sim, é o padrão da maioria das mulheres, é de 40 semanas, entre 38 e 40 semanas, o que daria aí mais ou menos 9 meses. Galera, nós fazemos parte de um grupo dentro do reino animal que tem a formação do que a gente chama de placenta, tá? Então nós somos classificados placentários, tá? E a nossa gestação só é interna por causa da placenta. Olha só que legal, né? Introduzido isso, né, esse tema bem light, para introduzir o assunto, nós vamos falar então da formação dos gametas. O processo, de um modo geral, é chamado de gametogênese. Então é a origem ou a formação dos gametas, tá? Aí eu falo da formação dos gametas masculinos, no caso os espermatozoides, e do gameta feminino, no caso o ovócito secundário. Vocês vão aprender o porquê não deve se chamar óvulo. Tá? O processo entre homem e mulher é semelhante na gametogênese, mas tem algumas diferenças de estágio entre eles. Tá?
Quando eu falo só da formação do gameta masculino, eu estou falando de espermatogênese. Quando eu falo de formação do gameta feminino, eu estou falando de ovogênese ou ovulogênese. Tá? Ovogênese ou ovulogênese. Você pode justificar com esses dois termos aí. Mas é a diferença básica entre esses nomes aí. Tá? Então vamos seguir. Vamos começar a ver a espermatogênese. Muita gente acha de maneira errada que a espermatogênese só começa na puberdade. Não. Ela inicia durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Ah, professor, sério? É sério. Formou-se, né, o testículo ali no embrião. Tá? As células chamadas de germinativas primordiais começam a sofrer várias divisões mitóticas, várias mitoses, e vai dar origem a uma célula que vai ficar ali parada esperando, chamado espermatogônia. Tá? Então, chegou em estágio de espermatogônia, né, ele dá uma reduzida básica na velocidade de divisão, tá? E é uma divisão por toda a vida do homem, tá? Mas aí é um processo lento, até que ele atinge a tão falada puberdade. Aí chegou lá, meu amigo, o negócio começa a acelerar novamente. Então, quando entra na puberdade, a média era de 13 a 16 anos, mas hoje em dia a gente pode baixar essa média aí, bem, tá? Baixar bem, porque a cada geração que está vindo aí o negócio está ficando mais tenso, mais próximo, tá? Essas espermatogônias então começam a acelerar essa divisão e aumenta em número. A primeira diferença, então, entre o homem e a mulher é que essa divisão acontece o resto da vida. Tá? Por isso que, de vez em quando, a gente vê alguns senhores, né, alguns velhinhos aí, de 70 ou 80 anos, com filhos recém-nascidos, tá? Porque eles têm condições de produzir espermatozoide ainda. Tá? Só que algumas espermatogônias não ficam paradas nessa intensa divisão. Elas sofrem modificações, aumentam de tamanho e começam a sofrer uma diferenciação celular, formando uma célula chamada espermatócito primário, também popularmente conhecido como espermatócito 1. Tá? Rolou isso daí, a formação do espermatócito primário. Eles começam a sofrer uma meiose. Então aqui eles já perdem metade da carga genética, tá? Não perder de não ter função, né? Só é reduzido em cada célula. Tá? E ao final da meiose 1, esses caras passam a ser chamados de espermatócitos 2 ou espermatócitos secundários. O importante é destacar que eles têm um número haploide de cromossomos e eles, N cromossomos aí para nós, né? E eles estão bem duplicados. São haploides duplicados, tá, galera? Então, voltemos para a canetinha e continuemos. Essas células, então, o espermatócito secundário, entram na parte final chamada meiose 2 e dão origem às espermátides. Ah, professor, então chegou aí agora o que tem que ser? Não, calma, o processo segue. Né? Lembrando que daí para baixo todo mundo é haploide, né? Que a gente precisa ser haploide na nossa reprodução. Tá?
Aí entra uma fase de divisão celular chamada espermiogênese, em que as espermátides, sim, agora vão se transformar no nosso bom e velho espermatozoide. Lembrando, cada espermatócito forma no final 4 espermatozoides totalmente, espera-se, totalmente funcional, tá? O processo em si é este aqui, tá? Eu tenho o processo simplificado na esquerda e aí mais esquematizado à direita, fazendo as ampliações devidas, tá? Das divisões aí. Então vamos lá, ó. O período germinativo, então, ainda no útero, né? Eu tenho as mitoses acontecendo, a formação do espermatogônio, que é essa aqui. No período de crescimento, eu vou ter a formação, sem divisão celular, do espermatócito primário, o negócio fica lento até chegar à puberdade. Chegou lá, eu começo as meioses, e aí eu tenho a formação de espermatócito secundário, depois das espermátides e, finalmente, dos nossos amiguinhos espermatozoides. Tudo isso acontece no testículo, zona de maior sensibilidade masculina, mulheres que estão assistindo minha aula, se o seu boy magia, crush, maridão, encher as paciências, joelhada na região dos testículos, ele fica quieto por um bom tempo. Maridos, namorados, crushes, por favor, não fiquem bravos comigo, mas é algo que é verdadeiro. Quem joga no gol já teve a experiência de, às vezes, encaixar a bola, né, e você não conseguir levantar de tanta dor, né? Então, é uma região extremamente sensível aí, tá? Então, essa é a espermatogênese. Quando a gente vai falar de mulher, estamos falando de ovogênese ou ovulogênese, tá? O importante é que ela também se inicia no período embrionário. Tá? Essas células germinativas primordiais, que são diploides no ovário, vão formar um negócio chamado ovogônia ou oogônia. O mais comum é a ovogônia. Tá? Oogônia já é um termo mais antigo aí, que são diploides. Esses formam novas ovogônias, também diploides ainda. Tá? Aí algumas começam a aumentar muito em tamanho, entrando no que a gente chama de período de crescimento. Formam assim os ovócitos primários, também chamados de ovócitos 1, tá? Que tem esse aumento devido à produção do vitelo, que vai servir de alimento inicial para o embrião aguentar chegar no útero, tá? Isso tudo acontece aonde? Na vida uterina, tá? Na espécie humana praticamente não tem produção de vitelo, é mínimo, tem, mas é mínimo, tá? Aí para-se até o nascimento, né? Para-se entre aspas, né? Isso aí para um pouquinho antes do nascimento. Aí a menina nasce com todos os seus ovócitos primários formados nos ovários. Porém, todavia, entretanto, a maioria deles vai degenerar ao longo da vida da mulher. É uma diferença entre homens e mulheres. Tá? Homens, eu produzo 4 células ativas. Mulheres produzem 1 célula ativa e 3 degeneram. Fora os ovócitos primários que vão degenerar sem chegar a produzir um ovócito secundário. Tá? Essa é uma das diferenças basics entre boys and girls na gametogênese. Não acabou. Inicialmente, ocorre a meiose 1, dando origem a 2 células com
N cromossomos, ou seja, haploides como em toda meiose. A principal diferença entre a meiose 1 da espermatogênese, e aí a outra diferença, né? E a da ovogênese, é que se forma uma célula bem maior do que a outra. Formam-se duas, uma grande e uma pequenininha. Essa pequenininha esquece, ela vai ser descartada. A maior recebe o nome de ovócito secundário, também mundialmente conhecido como ovócito 2, de 2. E a menor recebe o nome de corpúsculo polar, tá? Então, a menina, the girl, tem o corpúsculo polar, que não vai ser funcional, e tem o ovócito secundário, que vai ser reprodutivo. E o ovócito secundário inicia a meiose 2. Lembra, inicia, não acaba. Tá? Inicia, não acaba. Só acaba caso tenha, olha aqui, a fecundação. Então, a célula reprodutora feminina recebe o nome de ovócito secundário. Não vai falar mais óvulo, é ovócito secundário. Você pode ver as aulas que eu falo de reprodução, que eu uso o termo ovócito secundário e não óvulo. Lógico, depois da fecundação, rolou a fecundação, aí sim eu tenho o termo óvulo, tá? Mas o correto é o ovócito secundário. Se não ocorrer a fecundação, o ovócito continua a ser secundário e vai ser descartado, né, ali na menstruação da menininha. Né? Então vamos lá. Olhando os esquemas aí, ó, eu tenho a formação da ovogônia, né, e ela se divide e ainda continua chamada de ovogônia, lá no período germinativo. E aí vem o período de crescimento, né, a fase infantil. Eu tenho pós-nascimento até, né, antes do nascimento, desculpa, pré-nascimento e tal, né, ela fica ali. E aí esta menina, até a puberdade, vai ficar com ovócitos primários. Atingiu a puberdade, rolou a menarca, aí eu tenho a diferenciação e a formação do ovócito secundário, né, e o glóbulo polar. O glóbulo polar vai continuar a divisão, formar dois glóbulos. O ovócito secundário se divide, e aí se tem a fecundação ele forma o óvulo, e uma outra parte vira o glóbulo polar. Então, assim como a espermatogênese, eu saio de 1 para 4 células. Só que na espermatogênese, 4 células ativas, e aqui na ovogênese, somente uma célula ativa e 3 inativas, tá, galera? Então, essas são as diferenças básicas entre a espermatogênese e a ovogênese. Beleza? Fora que acontecem, né, em estruturas completamente diferentes, óbvio, né? Mas essas seriam as diferenças a nível de desenvolvimento de formação, né? Então vamos falar aí do sistema reprodutor masculino. Formado, pelo que eu já falei, a região de extrema sensibilidade, que são os testículos, normalmente são 2. Mas tem casos de serem 3 e tem casos de serem 1, tá? Mas o normal, o esperado, são 2 testículos, que vão produzir os espermatozoides e também a testosterona. Eles ficam alojados no saco escrotal, na bolsa escrotal, ou também chamado de escroto. Tenho um epidídimo de cada lado, então são 2 também. 2 ductos ou canais deferentes que se confundem com
o ducto ejaculatório, porque eles vão se fundir ali na uretra. Lembrando, a uretra no homem, tanto reprodutor quanto excretório. Tá? Ele serve para excreção e para reprodução no homem, beleza? No homem macho do sexo masculino. E aí, a uretra corre por dentro do pênis, que é dividida em glande ou cabeça do pênis, tá? E o corpo do pênis, tá? Então, é essa a estrutura. E tem glândulas anexas. A famosa próstata, duas vesículas seminais, já na entrada da uretra, tá? A vesícula a gente vai ver ali pertinho da uretra, e duas glândulas aí no meio do caminho, chamada de bulbouretrais. Tá? Então, esse é o aparelho reprodutor masculino. Eu não lembro lá na frente se tem citado, mas se tiver, beleza, a gente reforça. Mas a diferença de temperatura para a produção do espermatozoide em relação ao corpo tem que ser, em média, aí, 3 graus Celsius, tá? E nós, homens, sabemos bem como é que funciona esse mecanismo, porque o saco escrotal tem um músculo. E vamos, por exemplo, o cara joga futebol, corre, aquela coisa toda, o corpo esquenta. O que acontece com os testículos? Eles precisam estar em uma temperatura em média 3 graus abaixo do corpo, então ele precisa resfriar, o testículo desce, né? Então o saco escrotal desce, né, os testículos para dar aquela resfriada. Se é ao contrário, se ele está no ambiente frio, né, aquela coisa toda, está perdendo muito calor para o meio externo, a tendência é que os testículos entrem na cavidade abdominal para manter essa diferença média aí de 2 graus, tá? E aqui está o esquema, né? Testículo, epidídimo e tal. Olha as glândulas aí de uma certa forma, né? Todo mundo junto aí, tá? O pênis tem os tecidos cavernosos que vão reter sangue para promover a ereção, tá? Eles retêm sangue ali para promover a ereção. Depois, né, de que rola, né, a atividade sexual, eles esvaziam esses corpos cavernosos aí para o pênis voltar à sua posição normal. Tá? Destacar aqui por que o exame de próstata é feito ainda do modo tradicional do toque retal. Porque pela frente não teria como você tocar, né? Você tem a estrutura do pênis aí, né? Você tem um monte de coisa na frente, ainda tem uma glândula que você pode, né, achar que é a próstata e não é. Então, o melhor meio de ser atingido é realmente via reto. Tá? O médico introduz o dedo aqui e dá uma palpada na próstata. Se tiver lisa, beleza. Se ela tiver dura ou cheia de bolinhas, aí ele vai fazer um exame mais completo. Tá? Média do pênis, mais ou menos 12 centímetros. Tá? Isso aí já incluindo a ereção. Às vezes ele atinge um pouco mais e às vezes atinge um pouco menos. E a gente tem vários registros de mais aí, né, de coisas que chegam aí a 40 centímetros. Tá? E coisas piores. Cuidado, pênis ereto pode acontecer fratura peniana. Tá? E é uma dor insuportável, o pênis incha e tal. A fratura peniana às vezes é um pouquinho complicado. Passando para as ladies, para encerrarmos a aula, aparelho reprodutor feminino, 2 ovários, o homem tem 2 testículos, né? Vão produzir, além dos ovócitos secundários, estrógeno e progesterona, 2 tubas uterinas, um útero, espera-se, eu conheço pessoas que têm útero bifurcado,
tá? E esse cara aí, a parede desse cara descama na menstruação. O canal vaginal, popularmente chamado de vagina, tá? Que ela recebe o pênis durante a relação sexual e é canal de saída para o fluxo menstrual e para o bebê no momento do parto, né? A abertura da vagina para o meio externo de fora é circundada por uma membrana chamada ímen, geralmente rompida na primeira relação sexual da mulher. Geralmente porque a gente tem vários tipos de ímen. Se eu não me engano, ainda são 32 tipos de ímen registrados na medicina. Tá? E tem um ímen chamado complacente, que ele não rompe, tá? Tem um ato sexual, ele se dilata, acabou o ato sexual, ele volta para a posição natural. E cobrindo a entrada do canal vaginal, eu tenho a vulva, né, que vai proteger essa entrada e é formada pelos grandes e pelos pequenos lábios, que são nada mais do que gordura, tá? E vai proteger o conjunto vagina, uretra e clítoris, que é um pequeno órgão erétil, porque tem a mesma estrutura do pênis, e é importante para o estímulo sexual da mulher. E aí, uma figurinha, né, de um corte transversal, mostrando toda a estrutura reprodutora feminina. A fecundação ocorre na tuba uterina, no primeiro terço, tá? Então, primeiro terço da tuba, tá? O espermatozoide penetra o ovócito secundário, que forma o óvulo, né? E esse óvulo dá origem ao ovo zigoto, é um processo rápido, né? E isso aí começa o desenvolvimento embrionário na tuba e é conduzido até o útero, né? Onde ele se fixa no endométrio. Tá? E esse processo de fixação é chamado nidação, só para relembrar. Tá? O desenvolvimento se completa no útero, que aumenta de tamanho durante a gestação, acompanhando o crescimento do feto. Isso aí a gente está cansado de saber. Em média, são eliminados 300 milhões de espermatozoides na ejaculação. Tá? Apenas cerca de 200 atingem a tuba e só um fecunda o ovócito 2. Né? Então, nós somos vencedores. Tá? Média de 300 milhões. Para a biologia, o sexo frágil é quem precisa de mais célula reprodutiva. Então, para a biologia, o sexo frágil é o homem e não as mulheres. Tá? Quando liberado o ovário, o ovócito tem a zona pelúcida, depois tem a corona radiata, tá? E aí, durante a fecundação, né, ele tem que atravessar, o espermatozoide atravessar essa galera aí, tá, para chegar ali dentro e desenvolver o embrião. Galera, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá? Falar de reprodução humana. Quero estar realmente mais em foco na gametogênese, tá? Masculina e feminina, e falar um pouco do aparelho reprodutor e do processo de fecundação. Se tiver dúvida, manda pergunta no fórum, procura material alternativo, reveja essa aula. No mais, um abraço e até a próxima.